Alexa, coloca o Saja DVCast. Saja DVCast, o podcast jurídico que transforma a realidade da advocacia brasileira. Oi para você que está ouvindo Saja DVCast. Eu sou a Aline Pereira, Customer Marketing do Saja DV, e hoje estou aqui para conversar com a Chayala Ribeiro. Por favor, se apresente, Chayala. Olá, meu nome é Chayala, eu sou uma advogada híbrida, ou algo do tipo. Eu sou formada em Direito, eu sou especialista em Direito dos Contratos e Responsabilidade Civil, mestre em Direito pela PUC, e nos últimos anos eu fiz uma transição muito legal de carreira indo para a tecnologia. E nos últimos tempos, estudando cada vez mais a ciência de dados, eu consegui uma certificação profissional em Data Science pela IBM, cada vez mais mergulhada no assunto sobre dados, direito, todas as possibilidades de produtos para a área jurídica e como a tecnologia pode ajudar o advogado. Olá, meu nome é Ana Catarina, sou advogada, sou especialista em Direito Digital e Compliance, tenho me dedicado ao estudo da inteligência artificial desde meados de 2016. Atualmente sou colunista num portal de inteligência artificial e direito, chamado Turivius, autora de um e-book também sobre o tema da relação entre direito e inteligência artificial, e trabalho hoje com direito e inovação. Sou advogada no departamento de startups da Opsi Bloom Advogados. Bom, e como a gente está com duas especialistas em tecnologia, a gente não podia deixar de falar sobre outro assunto que não uma das tecnologias mais famosas e comentadas e que às vezes também assusta, que é a inteligência artificial. Sejam muito bem-vindas ao Saja DVCast. E para começar, eu acho que a gente podia definir um pouco, na visão de vocês, de cada uma de vocês, o que é a inteligência artificial. Que eu acho que isso causa muita dúvida, né, nas pessoas, muita gente escuta falar e aí justamente muita gente tem medo, vai roubar nossos empregos. Então, o que é, para esclarecer melhor isso, o que é inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial, ela, além de ser tratada como uma tecnologia pela maioria das pessoas, é na verdade um conceito, né? Ela é muito mais conceitual do que algo prático, né? Até porque as aplicações práticas, elas são tratadas geralmente por um viés um pouco mais rígido e tecnológico. Mas a inteligência artificial, ela quer dizer que sempre que uma máquina atua com uma certa inteligência, ou seja, ela é capaz de alguma forma emular o pensamento, né, e agir inteligentemente, é quando eu tenho a aplicação de uma inteligência artificial, né? Então, apesar das máquinas não pensarem como seres humanos, essa é uma discussão muito profunda na filosofia, na neurociência, porque a gente nem sabe bem o que é o pensamento, as máquinas podem agir inteligentemente. Então, quando eu consigo, por exemplo, automatizar processos através de uma aplicação, né, que eu vou chamar de inteligência artificial, eu tenho esse conceito materializado. Quando eu consigo ensinar a máquina a prever uma determinada situação ou a classificar, a reconhecer padrões e me dar uma resposta dentro de um contexto, aí também eu tenho a inteligência artificial. E dentro do conceito da inteligência artificial, a gente tem várias categorias, né? Hoje o que a gente mais fala é em machine learning, que é o aprendizado de máquina, que pode ser supervisionado, né? O ser humano ele pode alimentar esse aprendizado com alguns dados iniciais, assim como ele pode ser não supervisionado no contexto do Big Data, e aí essa máquina ela aprende de outras formas, né? Por uma programação de algoritmo. Mas também temos o Deep Learning, Data Science, então existem algumas outras categorias dentro desse grande conceito que é a inteligência artificial. É muito comum a gente ver textos falando, né, que é uma inteligência que imita a inteligência humana. E agora achei interessante que você falou que não é bem assim, não é bem desse jeito. Chayala, você quer dar sua visão de inteligência artificial? Não sei se é possível ter uma visão diferente, mas...
Não tem muita... Inteligência artificial, na verdade, eu acho, é muito mítica, mistificada. Ontem mesmo eu dei uma aula e o mais engraçado foi que eu disse: não achem que inteligência artificial é nada mais do que uma grande calculadora de probabilidade. A verdade é essa. Na verdade, né, quando eu estava estudando a parte de data science, eu aprendi a fazer alguns algoritmos de inteligência artificial básicos. E é impressionante porque ele nada mais faz do que uma série de cálculos probabilísticos e estatísticos em cima das possibilidades que nós jogamos em cima deles. Por mais que a gente possa até pensar em deep learning ou algo do tipo, nada mais é do que uma tentativa de fazer inferências assim como o próprio cérebro humano faz. Mas isso é muito limitado em relação às possibilidades e até mesmo sobre o que é o cérebro humano. Quando as pessoas pensam na inteligência artificial, imaginam um robô, imaginam algo mais, vamos dizer assim, mecânico, quando na verdade é uma coisa bem mais simples e depende muito da interação e integração humana, dos dados humanos, da maneira como nós alimentamos aquilo ali. É algo que, na maior parte das vezes, não é nada inteligente, mas é chamado de inteligência por simular uma parte da nossa inteligência. Só complementando ali nisso que a Chayala falou, é muito interessante, porque eu lembrei de um tema que é uma pauta do momento no direito, que é a questão do robô que julga um determinado caso concreto, né? E aí as pessoas que não entendem muito, né, desse campo da inteligência artificial, elas tendem a pensar que o robô terá uma autonomia para escolher uma sentença aplicável àquele caso concreto, por exemplo, né? E a gente sabe que nos tribunais hoje, por exemplo, no STJ, no STF, em alguns tribunais de justiça, no DF, entre outras regiões do Brasil, a gente já tem aplicação da inteligência artificial em vários momentos ali, especialmente na triagem de casos. E geralmente as pessoas que não entendem muito do assunto acham que esses robôs vão influir numa decisão criativamente, ou seja, é como um juiz, ou seja, um ser humano realmente faria naquele caso concreto, né, fazendo ali a subsunção do direito, né, da norma ao caso concreto e trazendo uma solução jurídica, né, um dispositivo ali ao final da sentença. Só que essa é uma grande ilusão, porque a inteligência artificial ela não chega a esse nível de desenvolvimento que é inerente à cognição humana, né? Isso é cognição inerentemente humana, é pensamento humano, é desenvolvimento nosso, né? Enquanto, enfim, ser humano, enquanto humanidade, tem vários aspectos aí psicológicos, sociológicos, né? E entre outros. A inteligência artificial ela não faz isso, ela não tem essa autonomia. Primeiro, porque esses algoritmos são programados por pessoas, e segundo, porque eles também são supervisionados, né? Pelo menos dentro das cortes, as soluções que a gente tem hoje, elas são todas revistas, né? Então, por exemplo, quando a aplicação Victor lá no STF vai julgar, entre aspas, né, a admissibilidade de um recurso, ele vai ter uma confirmação depois por um ser humano que está ali, que é um servidor público, né, um serventuário do tribunal, que vai fazer, então, essa verificação, né, daquilo que foi, no primeiro momento, verificado pela inteligência artificial. Então, essa autonomia, essa criatividade que é inerente ao ser humano, ela ainda não se verifica. Talvez num futuro muito distante, né, na minha opinião, a gente venha a ter, né, decisões criativas por robôs, mas isso ainda não acontece no plano atual. Legal que você falou isso, porque daí era a segunda questão, né? Que é em relação aos medos mesmo, que a gente vê muita gente com esse medo. Até uma vez uma amiga minha me falou algo relacionado a isso. Ela falou, porque um dia eu acho que a gente não vai mais ter emprego, porque vai ter, os robôs vão fazer tudo. Daí eu falei, mas e aí quem vai fazer os robôs? Ou seja, precisa de ter alguém ali, né? E quais vocês acham que são os maiores medos, além do roubar os empregos, né? Em relação à inteligência artificial? Eu acho muito interessante esse medo das pessoas, porque se a gente for parar para olhar dentro de uma perspectiva de tempo, né? Quando as primeiras máquinas tecnológicas e industriais começaram a surgir, houve um movimento chamado ludismo,
onde as pessoas quebravam as máquinas e diziam que essas máquinas vão tirar os nossos empregos. E nós estamos falando lá de um negócio de quando inventaram um tear mecânico. Gente, na época as pessoas já imaginavam que uma vez que tem um tear mecânico não se precisa mais um tecelão. Hoje em dia a inteligência artificial, ela nada mais do que vai te trazer uma série de possibilidades, de ideias, ela vai jogar contigo, vai te trazer mais material. Quando, né, eu falo muito com advogados, com advocacia, e muitas vezes eles me dizem, poxa, Sheila, mas tu que tá aí dentro, tu tá vendo isso desenvolver, tu não tem medo? Não tem medo que isso mate a advocacia? Eu disse, não, eu não tenho medo, porque a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Nenhum médico tem medo de, por exemplo, uma máquina de ultrassonografia, uma máquina de tomografia roubar o emprego dele. E por quê? Porque, na verdade, depende ali do ser humano interpretar aquela informação, interpretar o dado. Seja em qualquer campo, e aí a advocacia precisa se entender, na verdade, até se aceitar com o poder que tem, o poder de inferir dados, de analisar dados, de capturar essas informações e transformar em algo valioso, inteligente, interessante. Isso faz toda a diferença. Eu vejo, por exemplo, o meu marido, ele é produtor musical e compositor, e nós já temos uma série de programas de inteligência artificial que conseguem compor uma música e conseguem trazer soluções, mas a inteligência artificial, por mais que ela seja bem alimentada, bem ajustada, bem organizada e bem programada, ainda assim ela vai entregar resultados que não vão ser da mesma forma que um humano entrega. Ela não vai conseguir capturar sentimentos da mesma forma, ela não vai conseguir entender a necessidade específica, ela não vai conseguir fazer aquelas pequenas nuances que, na verdade, nós demoramos uma infinidade de tempo entre evolução humana, uma infinidade de tempo entre capturar detalhes, informações, expressões, ideias e transformar isso em algo. Ela é uma grande ferramenta e nós não podemos ter medo de uma ferramenta substituir aquele que está de fato carregando ela, que está utilizando ela. Eu acho que o próprio medo muitas vezes nos congela. Ele nos faz ter uma distância, ele faz até a gente, como eu posso dizer, ele faz a gente se paralisar diante da possibilidade e nós acabamos nos diminuindo, sem entender nosso real valor perante isso. Nós somos as pessoas que carregam, que transformam e que fazem, e isso é o importante. Sobre essa questão dos empregos, eu concordo um pouco com a Chayala. Eu penso que não é esse apocalipse que muitas pessoas divulgam, né, e pregam em relação à inteligência artificial. Na verdade, ela tem muitas oportunidades para nós e já melhorou muito, né, o nosso arsenal, digamos assim, de soluções enquanto humanidade, né? A gente tem aí um desenvolvimento tecnológico muito maior devido ao implemento de inteligência artificial hoje. Entretanto, a questão do emprego, ela realmente deve ser pensada assim, socialmente. Por quê? Porque, de fato, algumas posições já são, né, totalmente automatizadas, e isso leva a uma grande discussão, né, projetando para daqui, por exemplo, 50 anos, né, 100 anos. Então, alguns cientistas políticos e teóricos já preveem, né, que nós teremos um desemprego cada vez maior devido à automatização de posições que são consideradas repetitivas, mecânicas, e que realmente a inteligência artificial pode substituir integralmente. Esse não é o caso dos advogados, né? Então, para você, advogado que está ouvindo, né, a não ser que o seu trabalho seja totalmente automatizável, né, totalmente mecânico, totalmente repetitivo, ou totalmente ligado à identificação de padrões, aí pode ser que você seja substituído por um robô, mas se você faz alguma parte criativa ou de desenvolvimento humano, você atende pessoas com um olhar humano, você conversa com clientes, você entende um caso, né? Você
precisa analisar de um ponto de vista mais lógico, analítico, de mitigação de riscos, um contrato, aí é muito difícil você ser substituído dessa forma. Mas se a tarefa é automatizada completamente, aí a gente tem esse risco. E aí a discussão é pensar se o que eticamente nós fazemos com isso, né, enquanto sociedade. E essas pessoas que daqui 50 anos estarão, né, no mercado disponíveis, né, como mão de obra que não está sendo utilizada. Será que seria o caso de pensar numa renda básica universal? É por aí que a discussão política ela vai se encaminhando, política e social, porque a inteligência artificial, por mais que seja uma grande aposta e uma oportunidade, ela traz sim novos arranjos econômicos e sociais que a gente tem que pensar. Então, para aquelas posições totalmente automatizadas, por exemplo, caixa de supermercado, aí pode ser que no futuro eu venha a ter uma situação que dependa de um rearranjo governamental, político, social, porque é algo que a inteligência artificial pode, digamos assim, capturar, né, para dentro do seu mundo aí de soluções. Essa questão que você falou do medo, Chayala e Aline também, né, eu acho interessante porque existe para mim algumas questões que realmente trazem medo, né, na inteligência artificial. E não medo, né, no sentido mais trivial, assim, de que a gente deve evitar aquilo, mas não é no sentido de evitar, é para refletir, né, a respeito. Então, são situações que nós precisamos, enquanto sociedade, refletir e pensar em soluções. A primeira delas é em relação à discriminação algorítmica, que é essa situação na qual a gente verifica que alguns grupos sociais, especialmente aqueles vulneráveis ou minoritários, como as mulheres, a população negra, LGBT, pessoas também de renda, enfim, vulnerável, enfim, uma renda menor, essas pessoas podem ser muitas vezes invisibilizadas por algoritmos ou receberem uma classificação errônea em bancos de dados, por exemplo, que faz com que esses dados sejam enviesados. Muitas vezes eles estão alimentados dentro de um sistema de uma forma que leva a um certo estereótipo de gênero, por exemplo, né? Um estereótipo racial. Então, isso é algo muito interessante, inclusive, da gente pensar agora, né, que está chegando aí perto do Dia Internacional da Mulher, como que essa pauta tem a ver com discriminação de gênero, muitas vezes, né? Porque a mulher, ela é, por exemplo, invisibilizada em vários algoritmos relacionados a serviços de saúde, por exemplo, entre outros preconceitos de gênero que a gente verifica nas aplicações de inteligência artificial, como, por exemplo, o fato de que Siri e Alexa são mulheres assistentes virtuais, né? Tem o gênero identificado como mulher, tem voz feminina. E isso aparece em vários outros robôs que servem, entre aspas, seres humanos, reforçando um estereótipo servil da mulher na sociedade, né? Enquanto que robôs como o Watson, que é a máquina mais inteligente pensante aí da última década, é identificada com gênero masculino, né? E por que isso acontece, né? Então, a inteligência artificial nos faz pensar sobre a nossa própria sociedade. Ela revela as nossas questões, né? De discriminação, de preconceito, de desigualdade, né? E isso, para mim, é um risco, né? Porque a gente precisa pensar. Isso que você falou me lembrou até que recentemente teve, eu não sei se vocês chegaram a ver, aquela polêmica do Twitter de que quando era colocava duas fotos de uma pessoa branca e uma pessoa negra, a pessoa branca geralmente aparecia em cima, enquanto a pessoa negra ficava abaixo, e aí começaram, né, a falar, o algoritmo do Twitter é racista, não sei o quê. Enfim, deu toda uma polêmica. E não porque a inteligência artificial seja má, né? Não tem nada a ver com isso, até porque ela não tem essa valoração moral que é própria dos seres humanos, né? Isso é da nossa cognição, da nossa construção social. Então, não tem como a inteligência artificial ter isso. Agora, por quê? Porque quem programou aquele algoritmo colocou mais fotos de pessoas brancas para alimentar o banco de dados e fazer o reconhecimento do que negras, e aí a máquina tinha dificuldade de identificar quando a pessoa era negra ou fazia ali uma classificação equivocada. Então, acho que essa questão a gente realmente tem que pensar, assim como a questão da vigilância, né, global que essa inteligência acaba trazendo,
e a própria manipulação aí das pessoas, né, querendo de alguma forma oferecer um serviço, um produto, induzindo elas a um certo comportamento, porque no contexto do Big Data, a inteligência artificial ela captura uma série de dados, né, sobre nós e inclusive pode nos subjugar nesse sentido, e subjugar não só os seres humanos, mas a própria democracia, né? E o caso da Cambridge Analytica está aí para mostrar isso, inclusive. Isso é muito interessante, porque enquanto você falava, eu estava lembrando aqui alguns pontos. Tem uma pesquisadora, que é uma pesquisadora do MIT, eu posso errar o nome dela na pronúncia, Joy Buolamwini, e ela é uma ativista negra, e ela é uma baita cientista, né, da área de dados, e ela denunciou que muitos dos algoritmos de inteligência para reconhecimento facial, eles tinham dificuldades de identificar uma face negra. Identificava bem uma face branca, mas não uma face negra. Isso gerou uma série de discussões. Tem um documentário chamado Coded Bias sobre o assunto, onde se fala muito sobre isso e é muito, muito interessante, vale muito a pena para quem estiver envolvido nessa pesquisa ou quiser pesquisar mais sobre o assunto, vale muito a pena. Essa questão é realmente, né, como a Ana Catarina falou, ela vai envolver não tanto uma questão de que nós estamos com uma inteligência negativa ou uma inteligência ruim, mas nós estamos diante de um problema sobre a maneira como as inteligências são criadas. Quem está criando essas inteligências? Quem está alimentando essas inteligências? E o mais doido, o mais normal é que se estimule muito que homens estejam à frente, homens brancos estejam à frente disso, quando sim nós temos de nos preocupar com uma diversidade grande, com mais pessoas de diferentes gêneros, identificações de gênero, de orientações, enfim, backgrounds culturais, porque sim, também temos problemas com backgrounds culturais diferentes, que todas essas pessoas estejam envolvidas na criação de novas inteligências artificiais, inteligências que realmente tenham uma representatividade mais avançada. Eu até estava tentando encontrar aqui, eu tenho um TED Talk que eu tinha já indicado para alguns alunos. Sobre essa questão que você mencionou, Chayala, da desigualdade de gênero dentro, né, do mundo da tecnologia, no contexto do trabalho, isso é bem interessante. Eu estava lendo uma pesquisa esses dias, existe um relatório que se chama Gender Gap Record, Gender Gap Record do Fórum Econômico Mundial, e de acordo com essa pesquisa, 72% de quem trabalha com inteligência artificial em 2020 são de homens, 72%. Então, assim, é uma esmagadora maioria, né, de homens que geralmente são brancos e de renda, enfim, classe média, média alta, né, trabalhando com essas tecnologias. Então, isso realmente deixa de fora o poder de voz de outros grupos minoritários que não se sentem representados pelos algoritmos, justamente porque quem programa esses algoritmos não tem um olhar treinado para questões de gênero, por exemplo, ou de raça. Então, realmente, a pauta da diversidade ela é cada vez mais urgente no mundo da inteligência artificial, um mundo dominado por homens e geralmente brancos, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque isso não significa que muitas dessas pessoas que estão criando esses algoritmos, elas têm, né, são machistas, ou são homofóbicas, ou são racistas. Não, é natural da humanidade que a gente se encha e se expresse com aquilo que nós estamos na nossa volta. E se a gente vai pensar numa sala cheia de homens brancos, obviamente os padrões são homens brancos. Se a gente começa a colocar pessoas diversas e de uma grande diversidade dentro dessa sala, mesmo se for um homem branco fazendo o algoritmo, ele vai ter esse background muito maior, ele vai ter a diversidade mais dentro dele. Eu encontrei um vídeo, se chama The Danger of Predictive Algorithms in Criminal Justice, é do Hani Farid. Ele faz uma palestra muito interessante sobre a maneira como
alguns algoritmos preditivos para a justiça criminal acabam criando alguns vieses. E esses vieses, né, no caso dos Estados Unidos, nós vamos ter, além de um background de raça, também a questão de background de origem, né, de latinos. Então, isso são coisas para a gente pensar e ter essa consciência, ter essa mentalidade. Sobre um outro ponto que a Ana Catarina trouxe sobre a questão de influenciar decisões, também é muito interessante. Muitas vezes a gente vai precisar ter a consciência, a gente vai precisar ter a inteligência, nossa inteligência natural, para poder entender quando isso é levado contra ou através da gente. Eu recomendo um livro que agora tem em português, que é o livro da Shoshana Zuboff, se chama A Era do Capitalismo de Vigilância. Eu sou uma fã da Shoshana Zuboff desde que eu descobri um artigo dela em 2015 sobre o assunto. E ela trata muito isso sobre a maneira como os dados, e sim, nós temos uma massa de dados aí, são utilizados para criar padrões. Esses padrões criam um perfil que, claro, são vendidos para que as pessoas possam ser colocadas nesses padrões e, a partir desses padrões, sejam levadas a consumir ou deixar de consumir uma coisa. E quando eu falo consumir, eu não estou falando só sobre o consumir produtos. Às vezes é consumir ideias. Né? Realmente, o escândalo de Cambridge Analytica foi um grande escândalo para nós, mas a gente continua se perdendo. A gente ainda não se encontrou, a gente ainda não acordou para esses detalhes. Né? E não são só a questão da análise de dados, a utilização dessas milhões de cálculos possíveis dentro da inteligência artificial, mas são a maneira como, se nós estamos aí, se nós estamos criando dados, nós também somos o produto. Esses dias eu mencionava para os meus pais utilizam muito Facebook, WhatsApp e tudo mais, de uma maneira meio indiscriminada e achando que aquilo ali é uma realidade. E aí eu disse, quanto vocês pagam para utilizar esses serviços? Nada. Então atentem-se, porque para tudo que nós pagamos nada, o produto somos nós. Exatamente. E daí, falando sobre esses assuntos, né, eu acho que foi legal porque se ligou bem com a minha próxima pergunta. Quais, para as empresas, quais os cuidados que as empresas têm que ter ao utilizar a inteligência artificial? Eu acho importante mencionar, Aline, que hoje no Brasil e de certa forma no mundo também, de forma geral, não existe uma regulação para a inteligência artificial. Então não existe uma lei, por exemplo, dizendo a empresa que implementa sistemas de inteligência artificial tem que fazer isso, isso e isso. Não existe essa regulação. Então o debate ético ele está muito mais presente e sendo desenvolvido hoje do que um debate jurídico. Aqui no Brasil, a gente tem projetos de lei que querem, de alguma forma, trazer essa concepção ética e de proteção de dados para o universo da inteligência artificial. Inclusive, há um projeto de lei que foi protocolado em 2020, e agora eu não me lembro o senador, mas posso verificar depois, é um senador do partido Podemos, e esse senador, ele protocolou esse projeto que tem ali algumas criações interessantes para o mundo das empresas que implementam esses sistemas. Então, o projeto ele traz, por exemplo, a figura dos agentes de inteligência artificial, bastante parecido com a ideia da LGPD dos agentes de tratamento de dados pessoais, né? Então, de acordo com esse projeto, se ele for aprovado, por exemplo, né, as empresas que são consideradas agentes de inteligência artificial, elas vão ter vários deveres ali. E um deles, né, além de serem responsabilizadas pelo uso, né, enfim, que cause prejuízo ao direito de indivíduos, ou que de alguma forma tomem decisões, né, automatizadas violando esses direitos, ela tem a obrigação de produzir alguns relatórios de accountability, que é esse processo de transparência e responsabilização pública que as empresas têm agora no contexto, né, enfim, do capitalismo global, né, da sustentabilidade, entre outras questões de governança global.
Um desses relatórios é o relatório de impacto à inteligência artificial, né, que consta lá no projeto como obrigação da empresa. Então, ali ela precisa demonstrar pelo menos a lógica mínima, né, subjacente àquele algoritmo, desculpem, de forma ética, de forma responsável, de forma transparente, trazendo uma maior responsabilização. Entre outras questões interessantes ali que o projeto traz. Na LGPD, a gente também tem uma pequena, né, regulação, mas que foi um grande avanço aí com a entrada em vigor da lei, que é a questão da revisão das decisões automatizadas, né, dentro da lei. Então, sempre que eu, enquanto titular de dados, estou sujeito a um sistema, né, que tem uma aplicação de inteligência artificial que vai decidir autonomamente, sem revisão humana, né, se eu vou conseguir um empréstimo ou uma aprovação do plano de saúde, ou se eu vou passar naquele processo seletivo ou não, né, essa decisão, sendo exclusivamente automatizada, ela pode ser revista. E esse direito de revisão é previsto na LGPD. Por quê? Porque a máquina tem vieses, como a gente comentou aqui. A máquina pode agir refletindo um preconceito de gênero, um preconceito racial, etc. Então, a LGPD foi inovadora nesse contexto da inteligência artificial aqui no Brasil, e inspirado lá no GDPR europeu, porque ela trouxe a possibilidade de que o indivíduo que se sinta prejudicado por uma decisão de inteligência artificial, por uma decisão de um algoritmo, ele apresente a sua objeção, né, perante aquela empresa e peça que um ser humano revise aquela decisão. Esse é o direito de revisão. Então, isso já foi um grande avanço, né? E as empresas têm que estar atentas a esse contexto. Eu diria que hoje o principal aspecto que uma empresa deve, enfim, verificar, além de com certeza cumprir com as normas da LGPD e estar atenta às discussões éticas, é demonstrar a transparência do seu produto perante os seus consumidores. Hoje já existe um debate muito grande, né, e um anseio muito grande socialmente por pautas como comércio justo, sustentável, produtos que não prejudiquem, né, seres humanos e o seu desenvolvimento econômico, social. Então, essa é uma forma da empresa fidelizar o cliente também, quando ela demonstra que ela se importa, né, que ela está atenta a essas questões que são as questões do nosso mundo e que são as questões do futuro. Então, ainda que a gente não tenha uma regulação jurídica específica, nós temos sim situações no mercado, a gente pode chamar isso aí de, enfim, eventos colaterais, né, ou externalidades, como a economia denomina, que pode fazer com que a empresa seja mais ou menos beneficiada da forma em que ela trata o produto perante o cliente, né? Então, se ela é minimamente transparente, se ela está atenta a essas questões, isso é muito importante. E também verificar, né, para a empresa que tem interesse nesse assunto, além de ter uma boa assessoria jurídica, né, em tecnologia e inovação, verificar o cenário internacional. A gente tem uma série de diretrizes sobre inteligência artificial no âmbito da União Europeia. Existe também no âmbito da ICO, que é a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido. Nós temos iniciativas nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, de vários documentos que já foram publicados com essa temática. Então, toda essa atenção para o problema e a transparência, o accountability perante os consumidores é, com certeza, um dos fatores de sucesso maior ou menor do produto dentro desse contexto. Isso é fantástico. Se a gente for parar para pensar nesse cenário que a Ana Catarina trouxe, nós estamos perante uma necessidade de visualizar a máquina, mas visualizar a nossa própria ética, olhar para as nossas próprias bases e, de certa forma, a gente pode começar a desenhar um futuro onde, a partir de quando nós estamos nos preocupando e realmente nos preocupando com alguma necessidade, no que a máquina pode fazer, no que a inteligência artificial pode fazer, no que esses algoritmos podem gerar, nós estamos olhando para nós mesmos e as nossas próprias falhas como humanidade. No momento em que a gente pega e imagina um futuro onde esses algoritmos nada mais fazem do que elevam os nossos valores, eles colocam os nossos valores à prova e colocam eles num grande display, nós como sociedade, como humanidade, estamos sendo confrontados.
A máquina, não é tão inteligente quanto parece ser, mas nós, as inteligências naturais, nós estamos, por assim dizer, sendo julgados na maneira como nós estamos criando isso. Isso, para mim, é uma das coisas mais interessantes sobre o debate da inteligência artificial, porque as pessoas imaginam uma série de mágicas saindo da inteligência artificial, ou possibilidades, e isso é impressionante. Em relação a dados, inteligência artificial, tudo sempre parece algo saindo de uma ficção científica. Quando, na verdade, ela é mais realista, ela olha pra gente, ela olha para na maneira como nós estamos criando, na maneira como nós estamos desenvolvendo, como nós estamos carregando os valores, né? Talvez algumas pessoas tenham visto o filme Ex Machina e começam a se apavorar olhando num cenário, meu Deus, e se a inteligência artificial tem um contato com a rede de computadores, tem todas as informações da humanidade, ela sabe tudo de nós, ou ainda vai olhar para Exterminador do Futuro, onde uma inteligência artificial acaba tomando o mundo, ou vai olhar ainda para Matrix. E aí eu vou dizer para vocês, eu sou fã de todos esses filmes, eu sou fã de toda essa temática. Eu, na época que eu estava desenvolvendo a minha dissertação, que era sobre a influência da tecnologia nos direitos sociais, eu estava mergulhada em todas essas ficções científicas, mas na verdade todas elas são ilustrações e são parábolas sobre as nossas próprias vidas humanas. E é esse o ponto essencial quando a gente tem, né, desde o medo, desde a apreensão e tudo mais, é a gente olhar para nós humanos, como nós estamos fazendo isso, como nós queremos o nosso futuro e como nós estamos programando, literalmente programando ele para ser. Legal. E agora voltando um pouquinho para o nosso público aqui, para o meio jurídico, e para finalizar também, quais os maiores benefícios da inteligência artificial no meio jurídico? O que vocês acham? Nossa, benefícios são muitos. E aí, claro, como a gente já falou, existem uma série de atividades puramente mecânicas que podem ser substituídas. E sim, seja para pensar uma série de atividades de fato mecânicas que a advocacia faz todos os dias e que pode ser tirada das mãos dela. E ao invés disso ser colocadas atividades criativas, atividades realmente que podem impactar a sociedade e a humanidade como um todo. Entende? Nós somos formados, somos cunhados, né, cientistas, jurídicos e sociais. Nós perdemos muitas vezes a nossa essência da ciência. E nós podemos retomar, nós podemos pegar ela de volta, podemos recompreender a nossa função social, né? A nossa função social que está inclusive na Constituição Federal. Nós podemos reentender as nossas atividades. Eu vejo no futuro uma advocacia que vai causar um impacto cada vez maior na sociedade por causa disso, porque ela vai perder todas as atividades administrativas e rotineiras e mecânicas e vai começar a utilizar toda a sua capacidade criativa e científica. O interessante desses movimentos também é que nós estamos dentro de um movimento que valoriza coisas como dados e jurimetria, e aí eu preciso dizer, jurimetria não é uma coisa nova, jurimetria foi, né, feita pela primeira vez, cunhada pela primeira vez num artigo de um advogado norte-americano, de um jurista norte-americano, em 1949, e lá ele já dizia, nós precisamos pegar essas essências, essas metodologias das ciências exatas e aplicar ao direito. E ele dizia isso como, essa é a nossa revolução. Hoje nós podemos pensar, inclusive nessas metodologias científicas e tecnológicas, como a nossa próxima revolução no direito, nossa próxima revolução pessoal, nossa próxima revolução da profissão. E isso não vai nos tornar menos humanos, mas ao contrário, vai nos dar espaço para nos tornarmos cada vez mais humanos, relevantes,
impactantes e transformadores. E aí nisso eu posso dizer, claro, automação de documentos, eu posso falar sobre classificação de processos, Hoje em dia eu ainda tenho medo, eu não falo sobre predição, principalmente na justiça brasileira, por uma série de fatores. Né? Eu sou uma cética em relação a algoritmos preditivos para a justiça brasileira, mas eu vejo que num futuro onde a cultura de dados se expande, sim, nós vamos poder entender, e eu digo entender as decisões e transformá-las em alguma coisa mais científica, criativa e inteligente. E só complementando essa questão das aplicações possíveis, né, para a inteligência artificial e o benefício que elas têm dentro do mundo do direito, eu vejo que tem 3 áreas assim essenciais, né, para um advogado que está começando e quer utilizar a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela pode se aplicar no direito em tarefas mais básicas, que é aquilo que a gente chama de automatização de tarefas, né? Então, como a Chayane colocou, a gente tem já a inteligência que faz contrato, que faz petição, enfim, que vai elaborar documentos básicos, notificações, relatórios, que dependem aí da identificação de padrões dentro de um banco de dados, né, que já está ali cadastrado, que pode então ter esses dados identificados. A gente também tem essa aplicação dentro da questão da predição do direito, que é o que se chama de jurimetria hoje. Então, por exemplo, se você quer acelerar ou otimizar a sua busca de jurisprudência, né, sua pesquisa jurisprudencial, já existem softwares que vão fornecer esse serviço, vão te trazer qual é a jurisprudência mais atualizada de um determinado tribunal e qual que é a chance de êxito da sua demanda de acordo com o que tem sido dito por aquele tribunal naquela determinada seara do direito, né? E isso é muito interessante em algumas áreas do direito que tem, né, essa possibilidade de identificar padrões computacionais e probabilidades, né? Então, por exemplo, no direito tributário isso é muito presente. Mas a gente também pode falar dessas aplicações dentro do Poder Judiciário. E aí existem várias ramificações, né, desse uso da inteligência artificial, como a Chayane falou. Eu posso ter classificação de... Chayala falou, isso mesmo, obrigada. Eu posso ter a classificação de ações dentro do tribunal, posso ter a identificação do juízo de admissibilidade, né, se a ação vai subir para o tribunal ou não. Eu posso ter também uma organização de precedentes para um determinado caso, então o juiz tem também uma otimização do seu trabalho, um ganho de eficiência do seu tempo, porque a máquina já pode ajudá-lo no momento inicial a entender aquele caso e identificar o corpo de jurisprudência ali aplicável. Então tudo isso traz benefícios, é um ganho de eficiência, de tempo, é também uma economia de recursos, né, e faz com que nós possamos atuar, né, dentro da nossa prática de forma muito mais criativa e crítica também, né? Porque o pensamento ele demanda tempo, né? E quem não tem tempo para refletir acaba fazendo as coisas de forma automática, repetitiva e irrefletida. Esse é o grande problema do direito hoje, especialmente do direito massificado, né? Das grandes demandas repetitivas, iguais, né? E que estão cada vez aí maiores dentro do trabalho jurídico. Então, eu realmente acredito que a inteligência artificial no direito, ela traz esse grande benefício de reconfigurar o papel do advogado, né? O papel do jurista, do operador do direito, porque ele não passa mais a ser visto como aquele operador do direito, né? Que é a expressão clássica que a gente tem, né, para nos identificar enquanto profissionais da área. Mas além de operador, ele passa a ser um solucionador. Então ele tem tanto o tempo quanto as ferramentas teóricas, metodológicas que a Chayala mencionou e que são necessárias para que ele possa refletir sobre a sua atuação e ter essa reconfiguração do papel profissional. Então, para os advogados que trabalham em empresas hoje ou escritórios, isso é muito presente, né? Essa transformação de papel, sair da inércia de um operador do direito, que é aquela pessoa que simplesmente decora textos de livro e reproduz aquele padrão automático nas suas peças e elaborações, né, teóricas, mas alguém que soluciona, que participa, que dialoga, que criativamente traz contribuições, tanto da área jurídica como de outras áreas, porque hoje o direito se torna cada vez mais interdisciplinar. E aí eu cito inclusive a necessidade que esses profissionais
se atentem para outras habilidades que não só as habilidades técnicas do direito, né, de saber interpretar um texto, de saber decorar o precedente, né, mas também de compreender sistemicamente um negócio, de realizar o que a gente chama de empatia, de ter habilidades sociais, tecnológicas, que são aquelas soft skills mais clássicas e que hoje são necessárias nessa reconfiguração do papel do profissional do direito, que está sendo cada vez mais modificado pela inteligência artificial. Chayala, você quer complementar? Não, até um complemento legal de falar, né, que a gente acabou indo um pouco por cima e acabam muitas pessoas falando sobre inteligência artificial comigo e me perguntam sobre jurimetria. Né, eu trabalhei por mais de 2 anos e meio dentro de um produto de jurimetria e isso é muito legal. E eu digo que no Brasil, os dados da justiça brasileira e a maneira como eles são emitidos e criados, nós temos uma infinidade de dados diferentes que não tem padrão. E aí as pessoas entendem, muitas vezes acham que, né, voltando àquela ideia, a inteligência artificial é um negócio mágico, né, basta, né, eu pode ir para lim-pim-pim, é a varinha mágica do Harry Potter. Não é, gente. O que acontece com a questão da jurimetria, nessa ideia de pegar as melhores metodologias e ciências das ciências exatas e aplicar ao direito? E aí nisso eu faço um parênteses, eu sei que a ABJ, por exemplo, ela encara muito como estatística aplicada ao direito. Eu começo a abrir mais a visão. Eu ensino muitas vezes em aula, né, abra um pouco mais a visão. A estatística é uma dessas ciências que nós vamos aplicar. Pense em outras ciências. Pensem, por exemplo, em economia comportamental, e aí você vai ter outros tipos de padrões e interpretação. E aí a gente vai falar também sobre os dados jurídicos. Os dados jurídicos no Brasil, eles são um desafio para quem quiser trabalhar com eles. Eles vêm de diversas formas, eles vêm de diversos aspectos. Para um tribunal, acordo homologado significa acordo. Para outro, transação homologada significa acordo. Para outro, acordo aceito é acordo. E aí nisso tudo envolve uma série de interpretações de dados. Um trabalho bem grande que realmente é realizado por pessoas formadas em direito e que vão para a área de ciência de dados. Eu brinco que um dia eu ainda vou construir o meu exército de pessoas que são legal data scientists como eu. Sim, um dia eu vou criar. Eu incentivo todos os dias a novos legal data scientists a serem criados, a serem autodesenvolvidos. Porque nós vamos precisar, se a gente quer realmente que exista uma inteligência artificial inteligente ao direito, se a gente quer realmente vamos assim, pegar a posse da jurimetria e fazê-la acontecer de verdade, nós, juristas, nós, advogados, nós precisamos dominar isso. Claro, isso não é para uma pessoa que não, eu quero trabalhar dentro de um departamento jurídico, eu quero trabalhar dentro de um escritório, ela não precisa ser tudo isso. Mas se a gente quiser utilizar isso, se a gente quiser criar produtos cada vez melhores para o direito, nós precisamos estar à frente disso. Por isso eu incentivo advogados a aprenderem a programar. Bom, gente, então nosso podcast vai ficando por aqui. Muito obrigada pela participação, Ana Catarina. Muito obrigada, Chayala. Eu adorei. Eu achei que foi muito fluido, assim. Então, muito obrigada para os nossos ouvintes. Como vocês já sabem, mensalmente estaremos aqui trazendo diversos conteúdos para vocês, advogados e advogadas do Brasil. Fiquem atentos no Spotify e YouTube. Até mais! SageDVcast, o podcast jurídico que transforma a realidade da advocacia brasileira.